Boa tarde, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gack e se eu estou na área, mais um dia de matemática na sua telinha, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de muito aprendizado. Então, bem-vindos aos professores que já estão aqui abrilhantando o nosso chat, aos pais e responsáveis e aos nossos protagonistas, desculpem, os alunos do quarto ano. Tudo certo? Então, eu vou pedir para o oráculo colocar a nossa habilidade na telinha e volto para falar com vocês, certo? A habilidade na telinha, EF03, MA01. Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. E EF03, MA02, identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até 4 ordens, ok, pessoal? Então, aqui, sequência 1, aula 1 do Aprender Sempre, que eu intitulei como Passeio ao Sítio. Vocês vão perceber também, pessoal, que o nome das aulas, às vezes, eu não deixo tão fiel ao que está no material. Por quê? Às vezes o nome que está no material é um nome imenso, né? E aí, para colocar todo aquele nome aqui como o nome da nossa aula, fica um pouco complicado, né? Então, às vezes, eu encurto um pouquinho o nome das aulas, mas é aquela aula que está lá no material mesmo. Certo? Então, o tema da nossa aula hoje é passeio ao sítio. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa situação problema. Nesta aula, vamos escrever números e comparar números naturais. Júlio César, Maria Beatriz e Isabel, com seus pais, foram passar um final de semana no sítio dos tios José Luiz e Sandra. Lá, puderam conhecer as plantações e colher frutas. Vamos acompanhá-los e saber o que fizeram e o que puderam aprender durante o passeio, certo? Pessoal aqui do chat, eu estou vendo várias informações de não está dando para ouvir, a imagem está ruim. Já foi passado, tá? Só um pouquinho de calma que a galera tá vendo e qualquer coisa a aula fica salva no repositório ou também no YouTube. São problemas técnicos que essa modernidade, a era digital nos traz, né? Nem sempre tudo dá certo. Quem está trabalhando remoto sabe muito bem disso, né? Que às vezes no meio de uma reunião a internet dá um pequeno defeitinho, né? Então, são os problemas da era moderna, né? Mas não se preocupa, a aula está lá no YouTube, está no repositório, você consegue assistir depois se perdeu alguma parte aqui, certo? Combinado? Então, bora lá, vamos começar a trabalhar. Vamos ler aqui, ó, nosso exercício. Exercício 1. Maria Beatriz, Júlio César e Isabel pediram ao tio José Luiz para conhecerem a plantação de laranjas. Após visitarem a plantação, o tio José Luiz mostrou anotações sobre a colheita de laranjas desse ano. Veja alguns detalhes aqui dessas anotações do tio José Luiz. Aqui no nosso primeiro quadro, ele diz o seguinte, é a anotação dele, certo? De 1 do 1 a 18 do 2 de 2020, 284 laranjas colhidas. Tá, essa é a primeira anotação do tio José Luiz. Agora vamos aqui, ó, segunda anotação. No mês de março de 2020, 406 laranjas colhidas. Ok, 406 laranjas no mês de março de 2020. Vamos para a próxima? No primeiro semestre de 2020, 2.570 laranjas colhidas. Tá, pessoal, vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. E aí eu vou pedir a colaboração aqui para os meus colegas professores. Eu sei que hoje está difícil, tem várias mensagens relacionadas à imagem, a som. Vamos tentar, certo? Vamos tentar juntos aqui. Então, eu vou pedir a colaboração de vocês para trazer as contribuições dos nossos alunos. E aí, eu tenho uma perguntinha, depois de ler todas essas anotações, eu queria saber se os alunos sabem o que é semestre. Porque está aqui,
Tá aqui nessas anotações, né? Então, ó, primeiro semestre. Será que os alunos sabem o que é semestre? Professores, dá uma perguntadinha ali para eles no chat, vê se eles sabem. E aí? Olha, a professora Kátia Cristina disse que os alunos da escola Arthur Saboia responderam que é 6 meses. Será que os alunos da escola Arthur Saboia acertaram? E aí a professora Cristina Aparecida falou que o Enzo disse que é 6 meses. Vocês têm razão. Então, quando a gente está falando de semestre, a gente está falando de um período de 6 meses, certo? Eu vou pedir aqui, ó, para a gente dar uma olhadinha nessa anotação do tio José Luiz mais uma vez, só para a gente entender, então, o que ele falou aqui para gente. No primeiro... Isso, lá a última anotação, Oráculo. Muito bem. No primeiro semestre de 2020. Então, se ele está falando do primeiro semestre de 2020, então ele está falando dos primeiros 6 meses, não é isso? Lá dos primeiros 6 meses. Então, ele está falando o quê? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. É isso? Os primeiros 6 meses, então essa quantidade que ele colocou aqui foi o que ele conseguiu colher nos primeiros 6 meses do ano. Deu para entender? Então, por isso que também é muito importante, eu costumo dizer que a matemática não são só números, né? Não são só cálculos, mas também uma boa interpretação de uma situação problema, daquilo que a gente precisa realizar, né? Da situação que a gente precisa resolver. Então, por isso também entender a situação problema, ok? Então, aqui a anotação do tio José Luiz é isso que quer dizer para mim. Mas vamos ao nosso primeiro exercício. Escreva por extenso os números de laranjas registrados acima. Ok, professor, então agora você vai ter que escrever, eu não, vocês aí em casa, os alunos do 4º ano. E aquele que tem o material no material, aquele que não tem o material, então agora utiliza o caderno. Coloca o número e já escreve por extenso do lado, certo? E eu vou fazer aqui junto com vocês, certo? Então, bora lá fazer aqui todo mundo junto. E o primeiro número é 284, que foi a anotação do primeiro quadrinho. 284 laranjas colhidas. Então, bora lá, pessoal. 280. E aí, capricha na letra aí em casa, hein? Tá fazendo em casa, tá fazendo com calma, então capricha. Aqui o primeiro feito, 284. O segundo número é 406, vamos lá? 406. Ok? E por fim, 2.570, vamos lá? 2.570. Vou tentar fazer menorzinho aqui, senão vou ultrapassar. 70, certo? Então, você aí com o material, faz no material bem bonitinho, com uma letra bem bacana, para todo mundo entender, inclusive você. E quem não tem o material pode realizar essa atividade no caderno, certo? Por isso que eu falei que eu adaptei, só coloca o número e responde na frente, ok? Então, o primeiro exercício do aprender sempre é pegar os números de laranjas colhidos, né, naquelas anotações do tio José Luiz, e transformar elas por extenso, colocar elas por extenso. E aí a gente já fez. Vamos para a próxima? Então, bora lá. Segundo exercício diz o seguinte. Maria Beatriz disse que ao escrever por extenso o número 428, observou uma possibilidade para decompô-lo. Você consegue apresentar outras possibilidades para decompor o número 428? Então, eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Vamos lá. Agora, vamos lá, pessoal. Olha o número aqui que está na telinha. O número em questão é esse aqui.
428, certo? E aí ele diz que, observando, dava para ver uma maneira de decompor, né? Eu vou pedir aqui um favor rapidinho para o oráculo, só colocar a telinha de novo para a gente, só para fazer uma observação aqui. Olha aqui a maneira que ela viu de decompor. 400 mais 20 mais 8, certo? Vamos fazer isso aqui, ó, vamos lá. Essa daqui é o que a gente chama de fichas sobrepostas, certo? Então, eu vou tentar decompor aqui junto com vocês. Vamos lá, pessoal. Então, ó, 400, certo? 400, 20 e 8, certo? Essa é uma das maneiras que a gente decompôs, né? Que a Maria Beatriz viu para decompor. E aí a pergunta é, será que você aí em casa vê alguma outra maneira para a gente decompor esse mesmo número? 400 mais 20 mais 8 não vale mais. Esse a Maria Beatriz descobriu e eu mostrei para vocês. Mas será que vocês têm aqui uma outra ideia? Eu quero pegar as informações aqui, ó. Tragam aqui as sugestões de vocês para eu pegar. Vamos lá? Eu já estou vendo uma aqui, que a professora Mary, acho que é isso, trouxe que a Rebeca falou 200 mais 200 mais 20 mais 8. Gostei, vou anotar essa. Gostei, vamos lá. 200 mais 200 mais 20 mais 8. Até porque, para essa decomposição estar correta, o resultado tem que ser 428. Se a gente somar aqui 200 mais 200 mais 20 mais 8, vai dar 428? Se a resposta for sim, então está correto. Mas eu quero mais opções. Mais opções. Tinha uma outra opção muito boa aqui que eu tinha visto no chat, mas já subiu e eu não vi o nome de quem me colocou essa opção. Mas era uma opção também super válida, boa, mas infelizmente me fugiu, pessoal. E aí, olha, mas tem uma outra, a professora Mônica, deu uma ideia aqui do Davi, muito legal, que ele colocou assim, mas essa é maior. 100 mais 100 mais 100 mais 100, mais 10, mais 10, mais 4, mais 4. Quer dizer, o Davi super decompôs o número em várias partezinhas. Mas está errado? Não, porque o resultado vai ser 428. Então tá certo, né? Mas eu vou colocar aqui a outra opção que eu tinha visto aqui, mas infelizmente eu não vi o nome. Mas tem outra pessoa que colocou, Vera, que seria assim, ó. 420 mais 8. Também é decomposição, mas é mais simples, certo? Ó, a professora Zilda colocou que a Maria Cláudia colocou 420 mais 8. Também é uma opção, certo? Então, tem várias opções aqui, ó. O pessoal colocando 200 mais 200 mais 10 mais 10 mais 8. É uma opção também, pessoal. Ó, outra ideia bacana também, professora Marli. Vou aqui passar um traço rapidinho aqui, ó, só para vocês verem rapidinho, tá, pessoal? Vamos lá. 400 mais 10 mais 10 mais 8. Também é outra opção, vai dar 428. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que assim, não existe uma única opção. Não existe uma resposta só. Existem inúmeras possibilidades. O que você, aluno do quarto ano, tem que se atentar nesse momento, prestar atenção, é no resultado. O resultado vai ser 428? Então, você está correto. Então, a sua decomposição está correta. Deu para entender? Se não der 428, aí está errado. Aí tem que refazer essa decomposição, certo? Isso mesmo, a professora Luciana falou que existem várias possibilidades. Então, você, aluno aí do quarto ano, que está com o material, coloca aí umas 2 ou 3 opções e quem não tem o material pode ir lá no caderno e coloca também umas 3 opções para decompor esse número 428, certo? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, a gente tem mais. Bora continuar falando de decomposição, certo?
Então, vamos lá. Agora, apresente uma decomposição para cada um dos números abaixo, né? Então, bora lá, pessoal do quarto ano. Uma decomposição para o número 350. E aí? Olha, a professora Ednia falou que o Bruno e a Emily estão acertando. Parabéns, pessoal. E tragam as contribuições, põe o nome do aluno aqui, que é a opção que chegar aqui com o nome do aluno, eu já digo e coloco o registro na lousa. Vamos lá? Com o nome do aluno, para eu já dar aquele parabéns para eles e já registrar na lousa. Vamos ver, estou esperando, hein, professores? Vamos lá. Agora eu quero decompor 350. Quero dizer que a professora Maria está dizendo, vamos lá, turminha. Isso mesmo. E aí, pessoal, 350. Com o nome de aluno, ó, Vitória. A professora William disse que a Vitória... É Vitória? Não. Cadê, gente, as opções? Quero o nome de aluno. Vamos lá, aluno Matheus, mas cadê a opção do Matheus? Ah lá, aluno André, da professora Albertina. Disse o seguinte, vamos lá. 150 mais 150 mais 50. Tá certo. 150 mais 150 mais 50 vai dar um total de 350. Mas, Pro, podia colocar só 300 mais 50? Sim, é outra opção válida. Só que é uma opção um pouco mais fácil, ok? Vamos para o próximo número? Próximo número, 712. Vamos lá decompor o número 712. E aí? Quem mais? 712, galera. Ó, a Escola Lídia está participando. Olha, Escola Lídia já deu uma opção legal. A professora Valéria que mandou aqui, vamos lá? Ela mandou assim, 350 mais 350 mais 10 mais 2. Muito bem. De novo, só para reforçar, é a única opção, aluno do quarto ano. Não é a única opção. Você pode realizar outras opções em casa, certo? Aqui a gente tem mais dois números, o número 2.385 e 3.047. Só que aí eu vou fazer o seguinte agora, presta bem atenção aqui em mim. Quem vai realizar essas decomposições são vocês em casa, tá? Vocês podem com o auxílio do professor de vocês ou vocês podem tentar sozinho. Só pensem o seguinte, a resposta tem que dar esse número aqui, que está anotado aqui, ok? Mas quem vai realizar essas outras duas decomposições são vocês. Aproveita, resolve essa e manda para o seu professor, certo? Vou passar aqui para um próximo. Vamos lá. Maria Beatriz pediu que o tio José Luiz ditasse números para ela escrever nos quadros. Escreva os números que o seu professor vai ditar. Então, vamos lá, galerinha, a gente tem pouco tempo, eu vou dar uma acelerada e você escreva aí no seu caderno e se tiver com material, no material. O primeiro número é o número 300. É o número 300. Aproveita que a gente tem esse quadro bonitão aqui, ó, que já dá um auxílio para vocês, hein? Ó, tá vendo? Número 300 é o primeiro. Segundo número, 3020. Registra aí no material ou no caderno. 3020. Próximo número, 98. 98. Penúltimo número, 547. 547. E para acabar, último número, 2081. 2081, certo? Vou registrar os números que a gente acabou de digitar aqui na lousa, mas o exercício de baixo vai ficar por conta de vocês, certo? Vou registrar aqui, vamos lá? Primeiro número foi o 300. Segundo, 3020. 98. 547 e 2081.
exercício para vocês realizarem em casa. Escreva por extenso os dois maiores números, certo? Então, vocês vão pegar aqui os dois maiores números e escrever por extenso no caderno ou no material de vocês, ok? Todos os exercícios dá para ser realizado no caderno, ok? Pessoal, eu sei que essa aula foi muito rapidinha, porque eu tive que dar aqueles recadinhos no começo, até inclusive o nosso sinal estava um pouquinho ruim. Eu volto na última aula do 4º ano para a gente continuar, mas eu quero dar só um panorama geral de tudo que a gente fez agora em 25 minutos. O que será que aprendemos hoje? Hoje realizamos a leitura e a escrita de números naturais, leitura e escrita de números por extenso, realizamos a decomposição de números naturais, e a comparação de números na ordem das centenas até a ordem da unidade de milhar. Bastante coisa, né, pessoal? Beijão, tchau, tchau.